Olá, danadinhos do meu coração, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sex Talks. Eu, Ludmila Moraes, estou aqui honradíssima em receber um dos melhores médicos urologistas desse estado, Dr. Cristiano Paiva. É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E é isso, eu espero que vocês gostem. Vamos começar, né? Temos uns assuntos bem interessantes aqui pra gente abordar, né? O primeiro deles é disfunção erétil. Então eu queria que o senhor desse uma explicada assim pra gente o que é a disfunção erétil, as causas. Perfeito. Lud, hoje a disfunção erétil, né? A gente chama que é um fantasma na vida do homem moderno, né? O homem, após os 40 anos, ele começa a ter uma queda, um déficit hormonal, que a testosterona começa a cair. E isso aí tem um impacto muito grande na vida sexual dele, porque envolve libido e envolve ereção. Então eu falo que a autoestima do homem está muito relacionada a isso. Então essa disfunção erétil ela tem hoje um pico após os 40 anos. Só que infelizmente a vida moderna, quer dizer, os jovens hoje modernos, que têm uma responsabilidade a mais, quer dizer, o veículo de informação hoje cobra muito. E vocês hoje, as mulheres, cobram muito da gente, os homens. E isso aí tem levado a danos psicológicos a ponto dessa disfunção erétil, que era só mais tarde, depois dos 40, ficar cada vez mais precoce. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, hoje nós temos alguns fatores que propiciam essa disfunção erétil. Quais são eles? Um é a idade que eu já falei, após os 40 anos. 2, o hábito de fumar. Então, a gente está lembrado daquela propaganda onde o cigarro está para baixo. Então, isso aí tem um impacto muito negativo. Segundo, pessoas que têm diabetes mal controlado ou hipertensão, que usam várias medicações, também têm problema de disfunção erétil. Outra questão muito interessante hoje, como eu falei, é que a queda de testosterona, seja no jovem ou seja na pessoa mais velha, também tem impacto direto na disfunção erétil. Então esses são os fatores. Ela pode, não é regra, óbvio, mas ela pode acontecer antes dos 40. Com certeza. Jovens, enfim. Para você ter uma ideia hoje, antigamente era assim, 70% com mais de 40 anos, 30% com menos de 40 anos. Hoje está praticamente igual. Então é só para dar uma ideia do impacto que isso aí tem hoje na vida da pessoa mais jovem. E como eu falei para você, antes, né, da gente começar essa discussão, as pessoas elas estão muito impressionadas com as cobranças. E seja numa roda de amigos, ou seja, discutindo o relacionamento do casal, quanto mais é cobrado, é feita essa cobrança, pior o problema vai ficando. E isso é uma bola de neve. O psicológico é bem pesado, né? Exatamente. Tem muito peso nisso, enfim. Mas tem cura. Tem cura. Hoje, como é que a gente aborda isso aí de uma forma bem tranquila? Como eu te falei, isso aí envolve, na consulta, você discutir isso. Como é que está a vida do casal? Como é que está a autoestima do paciente? A gente dosa os hormônios, o pivô disso aí tudo, o principal hormônio é a testosterona. Hoje, existem medicações específicas para cada paciente. Por exemplo, quando eu tenho um paciente jovem, eu vou ficar despreocupado que essas medicações que eu venha a utilizar, elas não vão ter tanto impacto no coração, por exemplo. Hoje tem um fantasma que fala o seguinte, não tome Viagra porque senão você vai morrer. Isso é muito comum a gente escutar isso, não é isso? Hoje não. Se eu tenho um paciente jovem que não tem nenhum histórico familiar de nenhuma doença cardiovascular, eu posso, na entrevista, descartar essa possibilidade e já introduzir uma medicação. Ao contrário daquele homem que já é um pouco mais velho, 50, 60 anos, que eu só vou iniciar alguma medicação depois de fazer um eletro, um eco, uma avaliação do cardiologista, ver se ele já não toma alguma medicação, para quê? Para evitar esse tipo de intercorrência que é muito grave. Então, o diálogo tanto com o médico como o diálogo casal. Exatamente. É extremamente importante para o sucesso do tratamento. Exatamente. Outra coisa que a gente sempre discute com o paciente, por exemplo, fuma, para de fumar. Tem diabetes? Controla seu diabetes.
Tá com a pressão descontrolada? Controle. Tá fora de peso? Vai para academia. Tá com a testosterona que está desregulada? A gente corrige. Então hoje, quando o paciente chega comigo, não é só o remédio, não é só o bate-papo, não. É correção hormonal, é uma atividade física que não era feita, vai ter que fazer. Era aquele peso a mais que impacta de forma muito negativa na disfunção erétil. Isso aí a gente vai ter que corrigir, quer dizer, tem que perder peso, tem que melhorar a dieta. Então são vários fatores que a gente tem que corrigir para que esse paciente realmente tenha sucesso no tratamento. E o que a gente sempre fala é o seguinte, o sucesso do tratamento é muitas vezes você olhar, que muitas vezes na primeira consulta o paciente vai sozinho e na segunda a mulher vai sorrindo, então quer dizer que o tratamento está dando certo, entendeu? Felicidade está em casa, né? Exatamente. Que começou a bater na porta. Agora vamos falar um pouquinho sobre ejaculação precoce. Eu queria que o senhor explicasse assim, mais ou menos em que fase da vida acontece, as causas, tratamento. Perfeito. A ejaculação precoce hoje é uma das principais causas, né, de brigas durante o relacionamento. Porque a mulher hoje, ela não está com o homem só com aquele objetivo inicial de ter filho. Não, ela quer ter prazer. E envolve ter prazer uma relação mais duradoura. Porque enquanto o homem é on-off, para cima e para baixo, a mulher não. Parece um painel de um Boeing, né? Então você tem que manusear vários botões, né, para que o negócio dê certo. E isso aí demanda tempo. Então aquele paciente ou aquele homem que chega e é muito rápido, até ele acionar todos esses mecanismos vai dar tempo. Então a mulher não vai chegar ao orgasmo, mas ele vai. Isso aí vai gerar um desgaste do relacionamento. Sim. Por quê? Porque a mulher não vai ter prazer e ela vai olhar para ele e vai falar assim, e agora? E aí chega um momento que o homem começa a se sentir incomodado, quer dizer, cobrado. Muito bom. Quando ele tem assim, um bom senso, ele vai procurar uma ajuda profissional, que aí entra o que a gente já comentou. Então, assim, vários mecanismos também vão ter que ser discutidos com ele. Entra mais uma vez. Mas isso quando ele aceita também, né? Quando ele aceita, porque ainda existe um tabu. Ele entende, né? Muitas vezes o que acontece? Ele prefere trocar a parceira do que resolver o problema. Então ele vai contra ele próprio. Exatamente, ele não aceita aquilo no primeiro momento. Mas respondendo a sua pergunta, como é que isso aí surge? Geralmente pode surgir logo na primeira relação. É aquele casal de jovens que se vê numa situação propícia, mas tem que ser muito rápido. Pronto, isso aí já começa a sugestionar que todas as vezes, no inconsciente do homem ou da mulher, aquilo tem que ser rápido. Isso aí já é um. Segundo, como eu falei, a idade, o estresse, eles colaboram para isso aí. Queda de testosterona. Então tudo isso aí junto pode também acelerar essa relação. Outra coisa, muitas vezes o homem chega em casa com aquela, assim, não, hoje eu vou ter que cumprir meu papel de homem. Então ele chega muitas vezes cansado, estressado e vai querer naquele momento, que muitas vezes não é o melhor, ele acha que a mulher vai ter, não, é hoje que vai dar certo. E não é assim que funciona, né? Então muitas vezes ele chega e ele começa a ter a ejaculação precoce. Muito bom, a mulher vai entender que no primeiro momento aquilo é cansaço, não, fique tranquilo, eu vou entender, etc. Mas na segunda, na terceira já não vai dar certo. Então ela já começa a cobrar e o homem começa a se sentir mais uma vez incomodado. Pronto, só que aí, como a gente falou, ele vai cair na real e vai procurar uma ajuda especializada. Hoje existem medicações que realmente elas retardam a ejaculação, mas também não é só isso, não é só remédio. Sim. É a gente tentar levantar durante a consulta como é que foi desde a primeira relação, se já não houve esse trauma, né, durante essa primeira relação. Segunda coisa interessante é a gente dosar tudo referente àquele paciente, testosterona, colesterol, triglicerídeo, quer dizer, fazer um estudo geral do paciente, ver se está tudo ok. Outra coisa muito interessante, o sexo é uma maratona. Agora imagine só, o paciente fora de peso, sedentário, ele não vai conseguir fazer aquela maratona direito. Sim. No meio do caminho ele vai parar, ou ele vai acelerar, para tentar ejacular mais rápido. Então, todas as questões relacionadas ao condicionamento físico também são discutidos nessa consulta.
E quando o paciente ele se sente à vontade, e aí vai a escolha do profissional, porque é uma consulta que demanda tempo. Então, quando ele se sente à vontade para discutir todos esses detalhes e o profissional consegue passar para ele que para ele ter um sucesso no tratamento, ele precisa ter medicação, ele precisa ter saúde, preparo e, lógico, uma parceira que entenda que ele vai passar por um tratamento. Então, aí sim a gente tem sucesso. Agora, doutor, me diga uma coisa. Já que está todo mundo pensando, todo mundo focado em ser fitness, né? Exatamente. Cuidar do corpo, enfim. As pessoas estão com uma tendência a procurar ter os resultados com uma certa rapidez. Isso. E elas procuram os anabolizantes. E isso também pesa muito para... No caso do homem, Lúdio, o que acontece? Geralmente hoje, ou se você quer uma terapia para você fazer hipertrofia, você vai recorrer à testosterona. Se você quer definição, você vai caminhar para o lado do GH. Entendeu? Então, quando você usa testosterona, como eu falei, o ideal é sempre você ter uma testosterona mais alta, só que dentro de uma faixa normal. Vou te dar um exemplo. Qual que é uma testosterona hoje que a gente considera adequada? Entre 600 e 800, que são os limites normais, né? Por exemplo, eu já recebi no consultório pacientes com testosterona de 4.000. Então, sabe aquele paciente que está acostumado a ter uma libido com 4.000 de testosterona? Ter uma potência, uma ereção também com 4.000 de testosterona. Só que depois do ciclo, essa testosterona vai cair. E aí vai cair libido, vai cair ereção. Muitas vezes aquele testículo que naturalmente produz testosterona, como ele está recebendo de graça, que ele está recebendo externo. Então ele não vai querer produzir mais testosterona. A gente chama bloqueio de eixo, que muitas vezes pode perdurar até 1 ano. Então, muitas vezes esse paciente vai ter uma queda de performance, que é uma coisa que, por isso que a gente sempre recomenda que se vai fazer, faça assistido por um profissional habilitado. Sim. E não faça o uso indiscriminado, que é o que mais acontece. E a gente paga por isso. E é o que eu escuto falar sobre o TPC, né? Que Exatamente. Muitas vezes eles indicam depois do ciclo, justamente para não ter essa queda tão drástica. Intensa, assim, né? Isso aí hoje, Lud, é muito comum, tá? Eu recebo pacientes ou porque tem queda de libido e má performance nas ereções, né? Ou aquele indivíduo que fez tudo isso quando era mais jovem, casa e vai querer ter filho. Então aí muitas vezes ele vai ter uma certa dificuldade, porque todo aquele maquinário do testículo... Para produção de espermatozoide. Meu Deus, influencia também. Influencia também. Então é só para a gente analisar isso, que a gente analisa o testículo não só produzindo testosterona, também produzindo espermatozoide. E lá na frente ele pode pagar por isso. Então é interessante a gente sempre deixar isso bem claro para esse tipo de paciente. Se ter uma assistência, né? Ter o acompanhamento de um profissional para não ter dor de cabeça mais tarde. Isso. Nossa, não sabia. Hoje a gente, por exemplo, eu tenho vários pacientes que têm acompanhamento com o nutrólogo esportivo para a questão de resultado, né? Que a gente estava comentando. Lud, não tem jeito. A gente que acaba indo para academia, ou você pode esperar o tempo que o organismo vai se adequando e cada um tem o seu, né? Sim. E você demora muitas vezes para ter o resultado que você quer, ou você tenta acelerar esses passos fazendo o uso de hormônios. Que a gente tem como fazer isso de forma bem equilibrada, acompanhada, dosando de 3 em 3 meses, fazendo a sua dieta, etc. Ou a gente usa altas doses que podem ter esse prejuízo no futuro. Então assim, a gente tem que ter bom senso. Outro assunto bem interessante é vasectomia. Vamos falar um pouquinho sobre vasectomia, o que é, a cirurgia, como é que funciona. Lud, hoje eu recebo no consultório, tanto no sistema privado, como a gente direciona também para alguns locais hoje habilitados no sistema público, para fazer o que a gente chama de planejamento familiar. O que é mais comum hoje em dia? É você ter os seus filhos. Sim. E depois de um certo tempo você fala, não, agora chega, a gente vai organizar a nossa vida e nós não vamos ter mais filhos. Ou a mulher vai tomar anticoncepcional até ela atingir o que a gente chama de menopausa, né? Ou o homem vai usar preservativo, que nenhuma história nem outra é muito atraente, né? Sim. A mulher porque ganha peso,
fica irritada, entendeu? Tem algumas questões relacionadas à trombose, que é muito comum, né? Hoje em dia, apesar dos anticoncepcionais estarem cada vez mais modernos, ou o homem usar preservativo, que muitas vezes pra gente não dá certo. Então, uma das formas da gente resolver esse problema é o homem fazer o que a gente chama de vasectomia, que nada mais é do que ligar um ducto chamado ducto deferente, que conduz o esperma do testículo até passar pela próstata e ser eliminado por meio externo. Essa cirurgia hoje ela é feita em nível ambulatorial. A gente utiliza um tipo de anestésico local, para não doer, lógico, porque senão o paciente não consegue. A gente faz 2 incisões pequenas, isola esse ducto e faz a ligadura dele. Eu imaginei que fosse só hospital, anestesia geral, aquela não, coisa. Não. Hoje não. Hoje isso aí é feito em ambulatório. Na clínica, isso aí é uma coisa que a gente tenta humanizar o tratamento. A gente faz uma sedação, como se fosse fazer uma endoscopia. E aí você faz com o paciente dormindo. Eu devo comentar que é maravilhoso. Gente, não tem sono melhor não, gente. Eu já fiz uma endoscopia, meu Deus, é muito bom. Pois é, relaxa, Pausa. Fica tranquilo, né? Fica. E aí a gente complementa fazendo uma anestesia local. Traduzindo, o paciente está dormindo, mesmo assim eu faço uma anestesia local para ele não sentir dor depois, isolo esse ducto, pronto, está resolvido. É muito interessante porque o paciente tem alta no mesmo dia, geralmente eu oriento, faço todas as orientações em casa, então assim, ele tem uma recuperação muito boa, porém a gente não pode esquecer que, por mais que a recuperação seja rápida, ele não pode ter relação antes do sistema ficar completamente livre de espermatozoide. Traduzindo. Porque corre o risco de engravidar. Por quê? Existem espermatozoides que estão no trajeto. Então eu não posso pensar naquele que eu liguei e que está próximo do testículo. Não, existem espermatozoides no trajeto. Então, se o paciente, um exemplo, faz a vasectomia num dia e 2 dias depois tem relação com a esposa, aquele espermatozoide que está no trajeto pode fecundar o óvulo e mesmo vasectomizado ele ter filho. Então isso aí é uma coisa, é um cuidado que o indivíduo tem que ter e o profissional que faz a vasectomia tem que informar isso. E tempo depois da cirurgia para a vida normal, para trabalhar, para ir para academia, existe um período? Existe, pelo menos de 3 a 7 dias, tá? Isso é uma coisa que varia muito de indivíduo para indivíduo, mas de 3 a 7 dias ele já está recuperado. E ela é reversível? Dá para voltar ao normal depois? De repente separa da mulher, arruma outra, a outra não tem filho, quer engravidar? Exatamente. O que a gente sempre recomenda é que esse indivíduo ele pense muito bem nessa decisão, né? Por quê? Existe hoje chance de fazer a reversão? Existe. A gente usa microscópio para fazer essa reversão. É um procedimento que já não dá para fazer ambulatorial, tem que fazer uma internação. É bem mais caro, né, para fazer essa reversão. Então a gente sempre sugere para ele analisar bem, para que não se arrependa no futuro. Mas se arrepender, lógico, tem como fazer a reversão. E existem alguns mitos, né, com relação à vasectomia. Por exemplo, eu já escutei situações de a vasectomia pode alterar alguma coisa na minha ereção, pode alterar a performance, pode... Isso. Esses mitos, assim... Eles existem. Eu vou te falar qual que é o mais comum. Muitas vezes associa-se a ligadura desse ducto com o nervo da potência. Então, doutor, eu não quero fazer essa cirurgia não, porque já me falaram que se eu cortar esse tendão, eu vou ficar com a minha ereção prejudicada. Então, isso aí existe, só que não tem nada a ver. Então, aonde eu trabalho, não tem relação nenhuma com o nervo que sustenta a ereção peniana. Então, esse mito realmente não tem fundamento. Segundo, quando eu faço a vasectomia, eu tenho mais chance de ter câncer de próstata? Não tem relação, por quê? A questão do câncer de próstata é relacionada a outros fatores que não a vasectomia. Uma outra questão interessante também, quando eu faço a vasectomia, eu vou conseguir ejacular ou eu vou ficar sem nada para ser ejaculado? Porque o homem... Secou. Exatamente, chama-se orgasmo seco. Não. Existe, lógico, o esperma, que não vai ser mais fabricado e expelido, mas existe o líquido seminal, que existem outros líquidos, né?
que são compostos e que vão ser eliminados. Realmente o líquido vai ficar um pouco menos denso. Aquele aspecto mais grosso não vai ter. Vai ser uma coisa meio clara de ovo. Só que vai dar a mesma sensação para o homem e também para a mulher. Olha aí, tá vendo? Não vai ficar seco, gente. Doutor, agora me diga uma coisa. Antes da pessoa ter o primeiro filho, antes de casar, um jovem, bem jovem, pode fazer a cirurgia? Isso aí já aconteceu, não é comum, mas já aconteceu lá no consultório. Geralmente são pessoas muito diferenciadas, né? Geralmente são pessoas que são extremamente focados na parte profissional e que eles chegam comigo abertamente e falam, olha, eu não tô a fim de ter filho agora. Muitas vezes até tem um relacionamento e a pessoa também, a mulher não querem ser pego de surpresa, né, nessa questão. E ele fala assim, eu queria fazer uma vasectomia, que chama vasectomia preventiva. Aí eu falo, tudo bem, só que antes nós vamos fazer uma estocagem de sêmen. Porque se no futuro você quiser ter filho, a gente tem segurança que você já tem um material genético para isso. Porque, como eu te falei, existe chance de reversão? Com certeza. Só que é de 90%, em ótimas mãos. Só que 10% você não consegue mais. Então você tem muitas vezes que lançar a mão ou de uma estocagem de sêmen ou de uma biópsia do testículo. Quer dizer, existem várias formas, mas eu não abro mão de fazer essa estocagem prévia. Uma segurança, né? Uma segurança tanto para ele quanto para a pessoa que vai envolver, porque é difícil hoje uma mulher que entre num relacionamento que não queira ter filho. Por quê? Porque faz parte do instinto, né, da mulher. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da participação desse médico maravilhoso que eu fiquei honradíssima em receber, doutor Cristiano. Muito obrigada. Se você gostou, curta, compartilhe. Não esqueça de se inscrever. As redes sociais do doutor vão estar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão para uma próxima pauta, pode colocar aqui também que a gente vai analisar direitinho, tá bom? Esse foi mais um Sex Talks. Obrigada.